Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Estamos vendo juntos as mensagens do Espírito Emmanuel, trazidas pela psicografia de Chico Xavier e reunidas neste livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós começarmos o capítulo de hoje, o capítulo 33, vamos pedir e lembrar aos amigos a importância de curtirem o vídeo, de se inscreverem no canal, de acionarem o sininho, se possível, compartilharem com seus amigos, lembrando que isso sempre ajuda a que o YouTube aumente o alcance dos vídeos do canal junto a pessoas que buscam conteúdo dentro do YouTube, no mesmo perfil que o programa Gotas do Evangelho. Muito bem. Vejamos então a nossa mensagem de hoje, que tem o título de Recapitulações. Recapitulações. O que é recapitular? É repetir. O que nós repetimos como espíritos na nossa atual fase de evolutiva? Estamos sempre a repetir. Sai, entra, vai, volta, que é exatamente a oportunidade reencarnatória. E Emmanuel vai nos trazer algumas reflexões realmente muitíssimo interessantes. O versículo que ele vai destacar hoje, nesse capítulo 33, está em João, no evangelista João, no capítulo 12, no versículo 43. Ora, vamos contextualizar. Nessa altura do capítulo 12, vejamos que é um capítulo grande, já o versículo 43, João está contando que Jesus fala sobre o profeta Isaías. E falando sobre o profeta Isaías, ele vai, eu estou aqui, eu abri aqui no capítulo para poder me reportar e trazer o contexto até os amigos. Esse capítulo, ele tem 50 versículos, e esse é o versículo 43, então já bem no final do capítulo. Ele vai lembrar aqui que, vamos pegar aqui do 41, falando do profeta Isaías, que Isaías disse algumas coisas sobre o Messias, lembrando que o profeta Isaías está lá no Antigo Testamento. Jesus está no Novo Testamento. Isaías disse o que disse sobre Jesus porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, isso João dizendo lá no capítulo 12. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, porque muitas pessoas não creram, mesmo vendo tudo que viram Jesus fazer, muitas pessoas não creram em Jesus. Mas ele diz aqui que muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, que eram aqueles que trabalhavam lá no templo e ficavam tomando conta para ver se os rituais eram cumpridos, eram muito cobradores ali da lei judaica, né? Da lei judaica e em especial da lei mosaica. Mas por causa dos fariseus, esses líderes dos judeus não confessavam sua fé em Jesus como sendo o Messias, com medo de serem expulsos da sinagoga. Então havia ali um interesse muito voltado para o status daquela encarnação. Então eles não assumiam, vamos dizer assim, uma crença que com certeza afeta diretamente a vida espiritual, não só deles lá como nós aqui, porque haviam interesses, vamos dizer assim, transitórios
daquela encarnação que poderiam ser feridos, como eles sendo expulsos da sinagoga. E aí, no versículo 43, que é o versículo destacado aqui, vem: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Vejamos que é uma tradução que traz a mesma ideia, mas não são exatamente as mesmas palavras. Aqui nós vimos, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E na tradução que Emmanuel nos traz tem: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O sentido é exatamente o mesmo. Então, uma coisa é sermos congratulados e estarmos de acordo com o que os homens, ou seja, aqui o mundo encarnado, diz: faça isso e você vai ser aprovado por esse grupinho aqui. Mas isso precisa estar de acordo também com o que Deus espera de nós, porque senão vai haver um conflito de interesses e eu vou ter que escolher. Ou bem eu sigo o que Deus orienta dentro das suas leis, ou bem eu sigo o que os homens acham que eu devo fazer. Jesus nos diz: não é possível seguir a 2 senhores ao mesmo tempo, servir a 2 senhores, ou bem se serve a Deus, ou bem se serve a Mamon, que é um deus antigo, do tempo do politeísmo, não é? Então, visto isto dentro do contexto do que está no Novo Testamento, ali no Evangelho narrado por João, vamos ver então o que Emmanuel nos traz sobre esse versículo. Nos diz Emmanuel: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Então, entra século, sai século, entra século, sai século, novo século. E o que ele diz é que os resplendores físicos, não é? E as decadências se repetem. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Esclarecidas. Então, lá no mundo espiritual, antes de virmos para a encarnação, estamos conscientes da nossa condição de espíritos imortais, que voltamos à carne mais uma vez para construir em nós as virtudes que nos revelam para nós mesmos, como filhos de Deus que somos, e instalando em nós o reino de Deus, como Jesus nos veio revelar. Saímos de lá com todo esse esclarecimento, mas, como ele bem nos diz aqui, regressamos a novas alucinações. Qual é a grande alucinação quando estamos encarnados? É acharmos e acreditarmos que nós não estamos, que nós somos. Que tudo que está à nossa volta é. E tudo que está à nossa volta está. É transitório, é de passagem, é meio para aprendizado. É material para a construção do homem novo. E nós achamos, a gente está esclarecido aqui, mas aqui ainda tem que ser esclarecido, tem que ser sedimentado, tem que ser assimilado, que aqui já está esclarecido. E quando a gente mergulha na carne e os nossos sentidos físicos começam a perceber a realidade dos sentidos, esse corpinho que também só serve para cá, para essa encarnação. Depois volta para a natureza. E dá a sensação de que tudo é tão real. É real no transitório. Nós
Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Já Jesus diz isso. E ele ainda diz: eu venci o mundo. O mundo é a materialidade, não é? Quando estamos aqui encarnados. É nós realmente conseguirmos viver como aquele espírito imortal que está se utilizando do tempo aqui. O quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor, para podermos, ao retornar, chegarmos lá e ficarmos felizes de termos vivido aqui com o esclarecimento com que saímos do mundo espiritual. Mas é o que ele nos diz aqui: esclarecimento está lá e muitas vezes mesmo, os espíritos reencarnam e se entregam a novas alucinações, que é bem o que ele diz aqui. E ele continua dizendo: o espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, ou seja, cada um isoladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom entendimento. Então, quer dizer, não é apenas a multidão, não é a humanidade como um todo. Nós também, como indivíduos, temos essa tendência de recapitular, de acabar repetindo muitos erros. Não precisa ser assim, principalmente no século XXI, principalmente quando agora, nessa encarnação, nós temos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e que dá à nossa fé o caráter de força através do entendimento. Então a nossa fé se fortalece porque a razão está esclarecida e soma na fé. Então não é aquela fé cega, é a fé que entende por que acredita. Isso, há poucos séculos atrás, não acontecia. Então nós estamos numa encarnação muito importante, que dá ao nosso entendimento, ao entendimento do que vivemos aqui, uma nova perspectiva. Mas ainda somos muito jovens nessa nova perspectiva. Então, muitas vezes, a gente repete mesmo padrões antigos. Precisamos estar muito atentos. O que eu estou fazendo aqui? Quando vem o medo? Quando vem o medo que alguma coisa ruim aconteça? Para nós, para entes queridos nossos, pedimos para que aquilo não aconteça, porque tudo é muito concreto. E o medo de perder, como se realmente essa perda fosse definitiva. E é apenas sabemos como tudo aqui é transitório, porque também um dia, com certeza, vamos retornar. E fazendo bem o que viemos fazer, o nosso retorno é extremamente feliz ao espírito que somos, que estamos retornando ao país da realidade. Realidade que chamamos de realidade espiritual, mas como espíritos é a nossa realidade. Aqui é um dia na escola. Saímos de casa e vamos para a escola. O que acontece no final da aula? Voltamos para casa. Ninguém dorme na escola, ninguém vive na escola, como nós também não vivemos aqui. Nós estamos aqui por um tempo. Como o espírito é imortal, esse dia da escola pode levar 50, 60, 70, 90, 100 anos. E a gente vai dizer: nossa, que dia de escola longo! O espírito é imortal. Vamos pensar quanto que tempo que é isso. 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos. 1 trilhão de anos. Não, imortal. É 1 trilhão mais 1 trilhão de anos. E a gente já fica meio perdido, já começa a ficar meio tenso. Porque a gente já acha 100 anos o top do sem limite de vida. A gente não tem condição, a nossa mente fica meio confusa quando a gente começa a pensar no que seria a nossa imortalidade. Sendo assim, esse período que a gente vive aqui é
um piscar de olhos. Mas, porque nós somos muito jovens como espíritos ainda, não é assim que nós percebemos. A nossa visão e a nossa percepção ainda é muito materializada. Nós ainda estamos muito apegados às sensações. É ainda natural isso. Portanto, esse desapego, essa visão mais ampla que a doutrina espírita nos permite ter, e aí a nossa leitura do Evangelho passa a ter uma outra qualidade de entendimento e fortalece muito as nossas ações para que estejamos fazendo, sim, o que nós nos propusemos fazer quando saímos do mundo espiritual para essa encarnação. É difícil, não é? É abrir mão de padrões que a gente está repetindo há um tempão. E ter que segurar isso, e aqui na hora que a gente diz não tem sangue de barata, tá pensando que eu sou o quê? Tudo isso é padrão antigo. Vai ver só. Não, tem volta. Tudo isso é padrão antigo. Para mim, morreu. Padrão antigo. Eu não guardo mágoa. Mas para mim, morreu. Nossa, se guardasse, né? Ainda é do nosso perfil. Não quer dizer que a gente não possa estar atento a isso e melhorar dia a dia. Lembrando como é que é? Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E devagar. Se vai longe. Não esquecendo que o tempo nos favorece. Deus nos oferece esse tempo. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Deus é maravilhoso, não é? É um Pai perfeito em todas as instâncias. E ele continua dizendo assim: como esclarecer a anomalia? Anomalia, eu saio de lá esclarecido. Chego aqui, me entrego a novas alucinações. Isso é uma anomalia. Deveria sair de lá esclarecido, chegar aqui, o esclarecimento vai me vindo aos poucos e eu vou... Seria, mas nós já dissemos mais ou menos as implicações e das dificuldades. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz. Ora, e quando nós vamos para o desvio, não nos vem paz de retorno. Só nos vem paz de retorno quando nós renovamos as nossas atitudes dentro da moral do Evangelho. Se não for assim, não vem a paz. Vem a perturbação, vem aquela dificuldade de... Vem a mágoa, vem o ressentimento, a tristeza, o pesar. Então, a situação de nós não fazermos aquilo diferente daquele padrão, né? Mais olho por olho, dente por dente, de termos uma visão muito mais caridosa diante da vida do outro, de nós, ela é estranhável, mas todo homem, é estranhável, mas não, é estranhável porque todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade, porque a perturbação não traz estabilidade. Aliás, ele diz antes, tudo instável. A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, equivale a dizer múltiplas encarnações, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus.
têm buscado mais a aprovação dos homens que a aprovação de Deus. Inúmeros pessoas, se presumem redimidos, homens aqui encarnados, não é? Pessoas, nós encarnados. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Ou seja, o que é isso? O que é esse crepúsculo? É a velhice. Quando vem a velhice, aquela força toda, vai ficando o quê? Muitas vezes vai ficando. E aí a pessoa parece estar calminha, tão agora, como mudou? Mudou muitas vezes porque a própria energia não permite que ele tenha mais aqueles arroubos todos. Então, inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Ou seja, aquela parte da vida madura, da juventude, na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Isso quer dizer, a gente vai para casa e retorna. Um novo dia na escola. Refunde-se a existência. Nova encarnação. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombra. Então, de novo, nova existência. E aí repete-se. E de novo vai-se lá para o crepúsculo. E lá no crepúsculo, já com muito pouca energia, poucos recursos, vai-se ter muito menos condições de realizar o que precisaria da existência toda para ser realizado. E Emmanuel diz, alguém lhe perguntará ao espírito, né? Quando ele volta. Que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa, que é a obra dos interesses imediatistas deste mundo passageiro e efêmero, e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para começar o esforço outra vez. Então, tanto na nossa experiência individual, quanto nós todos reunidos, formando a sociedade. Então, é um movimento micro e, ao mesmo tempo, macro, mas que, como nós estamos muito bem inseridos como espíritos imperfeitos numa sociedade imperfeita, o movimento é muito semelhante. Então vai havendo recapitulação, porque nós vamos vendo o que vai acontecendo com as civilizações. Onde estão os maias, os incas, os astecas, a civilização grega, egípcia, o Império Romano? Civilizações que subiram e caíram. E enquanto, assim também, né, como nós encarnamos e depois desencarnamos. Então esse movimento vai e volta, vai. E é importante que a gente volte ao mundo espiritual e que as civilizações caiam e venham novas, que é como um computador, né? Você dá o reboot. Vamos começar porque deu um vírus, aí a pessoa que faz conserta o computador diz, não, tem que começar lá do início porque esse vírus aí não dá certo não. Aí a gente volta para o mundo espiritual, a gente avalia a nossa experiência aqui, vê o que deu certo, o que não deu. Por isso que nós precisamos sair, voltar, sair. A existência não pode ser muito longa. Se nós ficarmos aqui 200 anos, 250 anos, então o momento de fazer essa avaliação ia demorar muito mais tempo, a gente ia se comprometer muito mais. Então o tempo que a gente passa aqui
e ver que a nossa vida está tendo um aumento, até pela tecnologia, mas quem favorece que essa tecnologia aconteça? Não é a espiritualidade? A descoberta dos remédios, de novas condições que aumentam e prolongam aqui a existência na carne, porque nós estamos muito mais moralizados e estamos aproveitando mais. Antes não, os homens morriam antes dos 50 anos. No outro dia eu vi uma foto de uma familiar na primeira metade do século XX, uma foto antiga. E eu achei que essa familiar, ela era irmã de um outro que parecia muito mais jovem, e ela era mais jovem do que ele. Era uma mulher que devia ter uns 50 anos, parecia que tinha 80. Uma coisa impressionante. Então, não faz muito tempo, a nossa expectativa de vida era muito mais baixa do que hoje em dia. Então, hoje nós temos muito mais condições de ter um aproveitamento, porque senão Deus não seria pai, de nos deixar mais tempo aqui para nos comprometermos. Ele nos deixa mais tempo porque hoje temos possibilidade de aproveitar mais a encarnação de forma ativa. Hoje vemos pessoas trabalhando até uma idade mais avançada e produzindo e contribuindo muito positivamente na comunidade, na família, não é? E bem, em qualidade de uso de livre-arbítrio boa, comparados à nossa qualidade de livre-arbítrio de séculos atrás. Então, no século XXI, nós estamos bem melhor do que há muitos séculos atrás. Mas, mesmo assim, ainda não estamos conscientes o suficiente para aproveitarmos da melhor forma possível, como bem nos lembra Emmanuel, a encarnação exatamente dentro dos propósitos que temos quando saímos do mundo espiritual. Então, ainda estamos com uma defasagem que ainda é natural dentro do nosso momento evolutivo. Não vamos nos colocar a espada atrás das costas, não, e estamos indo bem. Podemos melhorar o nosso nível de atenção? Podemos. Vamos conversar conosco. A gente às vezes acha que está falando sozinho, mas está aí conversando com o anjo da guarda. Tá? Ele vem, fica calmo, vamos acalmar. Né? Não vai não se precipita. Quantas vezes a gente está pensando sozinho e a gente está conversando e ele está tentando nos aconselhar. Não vai hoje não, vai dormir, amanhã você vai, amanhã você conversa. Para que essa pressa? Não é? A gente não tem, às vezes, essas conversinhas com a gente mesmo? Quantas vezes é o nosso anjo guardião nos aconselhando? Então, a gente vai aprendendo a não se precipitar tanto, a não ser tão impulsivo. Antes, isso acontecia mais à frente, hoje já estamos aproveitando antes dessa idade, como ele mesmo coloca. Não vamos esquecer que esse livro aqui, vamos rever aqui, 1948, primeira metade do século XX. Já no final da primeira metade, mas daqui a pouco tem 100 anos, já tem quase um século daqui a pouco esse livro. Hoje, um século depois, nós já estamos um pouquinho melhores. Algumas gerações já se passaram e nós já estamos não apenas isoladamente, mas também no grupo, né, social em que nos inserimos, né? Que eu digo mesmo dessa sociedade mundial, porque hoje em dia nós estamos vivendo numa aldeia global, não é? Então, nós temos que buscar agradar a Deus, que é bem o resumo da mensagem, não é? Ao invés de estarmos buscando agradar aos homens. E quantos de nós buscam vamos dizer assim, esse aceite, sermos aceitos pelos homens, quando quem deve nos aceitar e devemos buscar o aceite é de Deus. Os homens, aceitar tudo bem, se não aceitar também, não gostar,
Ok. Se pensar de nós o que não deve, fazer o quê? A gente não vai mandar no outro. A gente tem que compreender que o outro também vai ter limitações. Ele não tem que nada. Nós precisamos estarmos atentos a nós. Sobre nós temos poder, sobre o outro não. Agora, sobre o poder que temos muito a realizar, principalmente tendo em vista esse aspecto que devemos observar bem, que é o fato de nós estarmos na carne em trânsito, né, para adquirir as virtudes sobre as quais saímos lá do mundo espiritual para conquistar. Estamos em pleno dia letivo. Estamos na escola para aprender lições. E quando eu levava meus filhos à escola, tinha um senhor da banca de jornais que sempre perguntava aos meus filhos: e aí, estão indo na escola para estudar ou só para comer merenda? Eu acho que dá para se fazer também uma correlação sobre o aproveitamento que a gente está fazendo da nossa encarnação. Se a gente veio só para comer merenda, ou seja, para aproveitar os estímulos físicos e as sensações, e eu acredito que já estamos nessa outra busca, que é aproveitarmos o dia de aula para aprendermos o mais que pudermos. Claro, vamos nos alimentar sim na hora do recreio, mas tendo em conta de que estamos aqui mesmo para as aulas, os testes, porque queremos passar de ano no final, não é mesmo? Então, vamos orar agradecendo as oportunidades, e sempre agradecemos, não é, que nos são ofertadas. Querido Mestre Jesus, farol de nossas almas, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que recebemos. Obrigado, Mestre, pelo nosso querido anjo guardião que nos acompanha, a todos nós. Te pedimos, Jesus, pelos doentes, pelos que sofrem, pelos que estão desencarnando, pelos que estão reencarnando, chegando nas maternidades, Senhor. Pedimos pelas famílias, pelas crianças, pelos idosos. Pedimos pelos que estão envolvidos nas drogas. Pedimos, Senhor, para os que estão envolvidos no crime. Pedimos, Jesus, pelos que se sentem revoltados, desesperados e perdidos. Abençoa todos nós, Senhor. Em especial aqueles que se encontram afastados de Ti. Que a Tua paz possa estar em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.